meu amigo, meu querido irmão, deputado Igor Timo, conterrâneo do nosso presidente Rodrigo Pacheco. Eu subo essa tribuna hoje, presidente, para prestar contas aqui de um momento histórico que viveu esse Senado Federal na tarde de ontem. O Senado Federal cumpriu o seu papel com muita coragem, e eu agradeço aqui aos colegas que puderam participar de um debate justo, equilibrado, imparcial, com relação a um assunto que intriga uma parte da população brasileira, que é o passaporte sanitário. E a gente sempre vê, tem que defender minoria, e nessas horas a gente tem que mostrar a coerência entre o falar, o pensar e o agir. Por que essas pessoas devem ser escanteadas? Por que não devem ser nem sequer ouvidas? Ontem o Senado cumpriu o seu papel. Nós colocamos aí na mesa, graças ao senso de justiça dos colegas senadores, nós colocamos na mesa cientistas e médicos renomados contra o passaporte sanitário e cientistas e médicos a favor do passaporte sanitário. Quem tem medo da verdade? E eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo, brasileiros, que vai aí por todos os estados, por todos os municípios, porque a TV Senado, a Rádio Senado, é muito assistida. Foi um debate de altíssimo nível, onde reinou respeito à posição divergente. E aí, cada um tem que tirar suas conclusões. Mas essa parcela da população precisa ser ouvida. Nós conseguimos fazer um debate por quase 7 horas de duração, com a participação não apenas de médicos, mas de cientistas, juristas, como eu falei, com visões diferentes que enriqueceram muito o debate. Eu sempre fui favorável à vacinação, inclusive tomei vacina e divulguei isso. Assim também como eu sou favorável a todas as medidas sanitárias de prevenção, máscara, distanciamento físico, a questão do álcool em gel nas mãos e também, por que não, tratamento preventivo, imediato, claro que sob recomendação médica. A autonomia médica deve ser respeitada. Desde que medicina é medicina, sempre foi assim, não tinha que ser diferente. Inclusive, nós fizemos um debate nessa casa, no dia 15 de março do ano passado, no momento de muita sombra, medo, nós reunimos da mesma forma aqui no Senado Federal, um compromisso com a verdade, médicos e cientistas de um lado e de outro. Foi um debate também com muita audiência e que de alguma forma ajudou nesse debate democrático que a gente precisa fazer. Afinal, a gente está numa guerra, ainda, agora sob controle, mas nós estamos numa verdadeira guerra contra um vírus perigoso e invisível. E todos os instrumentos em uma guerra precisam ser empregados. Um não anula o outro, muito pelo contrário, complementa. Peço um pouco mais de tempo, senhor presidente, para caminhar aqui para o final. Perfeitamente. Mas eu sou contra imposições autoritárias. Isso eu sou contra. E vou continuar sendo contra.
que obriguem quem não quer se vacinar. Quem quer está disponível e o governo tem a obrigação de colocar para todas as faixas etárias. Tem obrigação. Agora, eu sou contra qualquer tipo de imposição, de constrangimento, de ameaça, que é isso que está acontecendo hoje no nosso país. Inclusive, eu entrei com ação na justiça contra leis no meu estado, medidas que o Ceará, por exemplo, para que as pessoas tivessem a alternativa do passaporte, como é na França, como em outros países, não apenas que seja obrigatório vacina, mas que dê alternativa para o antígeno, para o teste de PCR, como o senador Portinho, que ontem veio aqui a essa casa, fez um belíssimo pronunciamento, como o senador Portinho propôs e foi aprovado aqui pelos colegas, dando a alternativa naquele momento que não se tinha informações de 2 anos de pandemia que hoje nós temos, era o que a gente tinha naquele momento. O senador Portinho aprovou por unanimidade aqui nos colegas, dando a alternativa do teste PCR e antígeno. Mas, como eu falei há pouco, o mundo vem convivendo, sim, há mais de 2 anos com a pandemia, cujo vírus tem um alto poder de mutação genética, resultando na impossibilidade de se chegar a uma vacina com 100% de eficácia. Isso é óbvio. Nenhuma vacina é 100% segura, ou seja, uma pessoa mesmo vacinada com 3 doses, com 4 doses, ainda está sujeita a transmitir o vírus, assim como ser novamente infectada. Você está vendo nos países, Israel é um exemplo disso. Toda vacina, isso aí ao longo da história, não é novidade, ela pode ter efeitos colaterais que requer tempo para a correta avaliação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a vacina da dengue, aplicada em 2011 em vários estados brasileiros. 7 anos depois, em 2018, a bula precisou ser alterada e a vacina deixou de ser recomendada em função de seus efeitos colaterais. Existem casos de pessoas que, sem serem vacinadas, e a gente tem que respeitar essas pessoas, depois de infectadas, apresentam em seus organismos anticorpos neutralizantes que oferecem 96% de imunidade para a Covid, ou seja, superior ao que pode oferecer qualquer vacina. Esses argumentos, só esses argumentos, são suficientes para demonstrar que não existe nenhuma lógica na exigência do passaporte sanitário. Por isso, alguns países, olha aí, países de primeiro mundo, Reino Unido, Suécia, Finlândia, já estão revendo essa exigência, porque não tem a eficácia esperada. Isso faz parte do aprendizado. Resumindo, essa sessão de debate serviu também para reforçar, senhor presidente, a última parte, lhe peço só mais 1 minuto e meio. Essa sessão de debates que nós vimos aqui no Senado, que está disponível no YouTube, quem não assistiu ainda, debate equilibrado, ouvindo os 2 lados, serviu também para reforçar a necessidade de muita cautela, prudência, com relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade. Precisamos respeitar a autoridade dos pais, pois seria monstruoso impedir a matrícula de uma criança numa escola por causa de um passaporte. É o direito à educação que a gente tanto defende aqui ao longo do ano. Acima de tudo, é preciso bom senso na busca do melhor caminho, no enfrentamento da pandemia que garanta o máximo de segurança sanitária coletivo, com o mínimo de restrição às liberdades individuais garantidas pelo artigo 5º de nossa Constituição. O que a gente está vendo é uma aberração. Estão ameaçando em São Paulo, por exemplo,
professores, ameaçando policiais, que se não se vacinarem vão ser punidos, podem ser expulsos. Onde é que nós vamos parar? Matrículas em universidades? Que é isso? A que ponto nós chegamos? A verdade precisa ser entregue, com amor, com respeito, de forma pacífica, mas a verdade precisa ser entregue. E eu acredito no bom senso dos cidadãos brasileiros com relação a esse momento, dos juristas, das pessoas que estão no poder, que olhem por essas minorias também. Não venham com imposições absurdas. A ministra Damares Alves, ministra da Família, dos Direitos Humanos, da Mulher do Brasil, iniciou um disque denúncia, preservando os direitos humanos para essas pessoas que estão se sentindo discriminadas, cidadãos que parece que é outro tipo de cidadão, e o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, no meu modo de ver, num flagrante, mais um flagrante de ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, proibiu o Poder Executivo de abrir esse canal, abrir esse acesso. Ou seja, uma intervenção de um poder em cima do outro, de algo que é legítimo, que resguarda uma minoria. Eu acho que o governo tem que continuar campanhas de conscientização, de vacinação, sim, mas não obrigar as pessoas que não queiram. E esse passaporte já ficou muito claro ontem, para mim, pelo menos, para mim, assistindo um lado e assistindo o outro, posicionamentos diferentes, que não tem a menor lógica, não funcionam. As pessoas se vacinam e são infectadas e transmitem. Então, perdeu o sentido e eu espero que a gente caminhe, como outros países estão caminhando, para abolir esse passaporte sanitário e continuar a campanha de conscientização, porque isso sim é mais democrático, é mais respeitoso. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Que a verdade e a justiça prevaleçam em nosso país. Paz e bem e boa noite a todos. Obrigado, senador Eduardo Girão. O último orador, senador Jean Paul Prats.